peste toma conta do mundo. Assim como não é a primeira vez que pessoas poderosas, que teriam condições de tomar alguma atitude para proteger o povo da calamidade da doença, preferem proteger apenas a si mesmos, assistindo as pessoas agonizarem. Essa é a história de uma peste que aterrorizou por sua brutalidade. Ela ficou conhecida como peste rubra. A peste rubra tinha esse nome porque a pessoa que se infectava com a doença, em pouco tempo apresentava sinais vermelhos por todo o corpo. Rapidamente, esses sinais se transformavam em pústulas e a pessoa passava a escorrer sangue por todos os seus poros. O período de tempo entre a infecção da doença e seu estágio final, sangrento, era de apenas meia hora. A rapidez com que a doença se espalhava tornava praticamente impossível contê-la, e as pessoas assistiam os infectados com seus rostos deformados de pavor, apontando para quem elas vissem com manchas vermelhas e gritando horrorizadas, correndo desesperadas, sem saber para onde, buscando um lugar livre da infecção. Quando o caos já tinha se instaurado completamente no país, quando mais da metade da população já havia morrido pela tal doença, o príncipe Próspero decidiu tomar a sua atitude final. Ele reuniu os seus membros preferidos da corte, cerca de 1000 pessoas, entre cortesãos, cortesãs, uma orquestra, bufões e diversos servos de todos os tipos. Todas essas pessoas, recolhidas pelo príncipe, foram levadas para um grande palácio que servia como fortaleza em um dos cantos do país. Lá, as portas de entrada e saída foram completamente lacradas. Do lado de dentro da fortaleza, estavam muito bem abastecidos. Havia comida, bebida, dança, luxo. Todos os convivas sempre muito bem vestidos, muito bem aprumados, em isolamento do resto do mundo. Eles quase esqueciam o que se passava além daquelas muralhas. Com o tempo, ficar trancado naquele palácio foi criando hábitos diferentes em cada uma das pessoas. Alguns se tornaram mais pensativos, outros buscavam amenizar a angústia de qualquer forma possível, alguns bebendo, outros falando muito, outros mantendo silêncio, outros ainda riam por qualquer coisa, enquanto alguns choravam.
Passados 6 meses de clausura, o príncipe Próspero decidiu oferecer um baile de máscaras. O baile aconteceria num conjunto de salões e o príncipe, que tinha gostos extravagantes, dispunha de salões muito diferentes dos que se costuma conhecer. Nos salões do Palácio do Príncipe Próspero, cada salão tinha as paredes e todos os utensílios de uma determinada cor. Havia o salão azul, o salão vermelho, o salão verde, o salão branco, o salão violeta. Nenhum dos salões tinha nenhuma fonte de luz, nem candelabros, nem velas, nem lamparinas, nada. Toda a luz que entrava nos salões atravessava os vitrais, em lamparinas que estavam atrás desses vitrais, nos corredores. Dentre todos os salões, havia um muito diferente. O último salão, ao fundo, tinha as suas paredes todas recobertas por um veludo preto. E o salão era completamente vazio, com exceção de um grande relógio de pêndulo negro de ébano no fundo. Os vitrais desse salão eram vermelhos, um vermelho sanguíneo que projetava formas sinistras na parede. Ninguém tinha coragem de atravessar o umbral da porta desse salão, que permanecia vazio. O relógio mantinha um som grave de seu pêndulo que oscilava de um lado ao outro, sincopado, paciente, infalível. O baile de máscaras corria alegremente. Todos dançavam com suas fantasias exóticas, cada qual com uma fantasia mais extravagante e esdrúxula que a outra, todas escolhidas pessoalmente pelo príncipe Próspero. O príncipe era um anfitrião agitado, animadíssimo, sempre controlando os músicos, encaminhando as pessoas, mandando que os serviçais servissem mais vinho, mais comida para todos os presentes. Parecia um baile de sonhos, diversos sonhos dançando entre os salões, com suas cores exóticas projetadas nas paredes. Contudo, a cada hora que se passava, badalava do relógio um som metálico que tomava todos os 7 salões. Os músicos
não conseguiam conter o espanto e o constrangimento toda vez que escutavam o relógio. E uma pequena pausa interrompia a música. Com a música interrompida, cessava também a dança. E enquanto se escutava o badalar do relógio, o silêncio imperava nos salões. Os mais aflitos empalideciam. Alguns mais pensativos aproveitavam esse tempo em meditação. De certa forma, um arrepio geral lembrava que o mundo, para além daquelas muralhas, já não existia mais. Então, alguém dava uma risada solta. Os músicos se olhavam com um certo constrangimento, como quem tenta dizer: olha, na próxima hora a gente não vai parar desse jeito e não vai se surpreender, hein? E ainda assim, dali a 60 minutos, quando o relógio voltava a badalar seus sinos, novamente, todos se aquietavam constrangidos. Até que alguém soltasse um riso solto e a festa reiniciasse. Assim, foi correndo a celebração. Todos naquela grande assembleia de espectros, de fantasias fantásticas, correndo de um lado para o outro, em seu grande balé. Então, quando o relógio alcançou a meia-noite, o sino badalou 12 vezes. Enquanto o sino tocava, os reflexivos tiveram mais tempo na sua meditação. E quando a 12ª badalada ainda ressoava pelos salões, alguns dos convidados perceberam a presença de um intruso. Aquela figura não tinha sido percebida até então. E foi aparecendo um zum 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 entre as pessoas, um comentário que rapidamente foi se tornando uma preocupação e rapidamente foi se tornando em revolta, porque aquela fantasia definitivamente não seria permitida. De todas as excentricidades, aquilo era desprezível. Mesmo os mais levianos, mesmo os mais insensíveis, mesmo aqueles que riem de tudo, havia certas coisas com as quais não se poderia fazer piada. E aquela pessoa,
atravessava os salões num passo firme, preciso, sóbrio, coberto por uma mortalha, com uma máscara que imitava perfeitamente a rigidez de um rosto cadavérico. A revolta tomou conta de todos, os convidados e o príncipe Próspero, que gritou a plenos pulmões: "Que absurdo! Não vou admitir este tipo de brincadeira dentro do meu palácio! Vamos! Arranquem a máscara desse homem para que nós saibamos quem vai ser enforcado amanhã de manhã!" No entanto, os convidados estavam aterrorizados por essa figura e ninguém conseguia se aproximar dele, que permanecia andando, atravessando todos os salões. E o príncipe gritando: "Agarrem! Agarrem esse homem!" E, num frenesi geral, a figura passou a 1 metro do soberano, que congelou de pavor nesse momento. O príncipe, então, enraivecido e envergonhado do seu próprio pavor, tirou um punhal e correu na direção da figura sombria. No momento em que a figura estava alcançando o último salão, o salão do relógio, todo coberto pelo veludo preto, o príncipe ia alcançá-lo para o seu ataque. Nesse momento, a figura virou e olhou nos olhos do príncipe, e se ouviu um grito tenebroso e ensurdecedor. O punhal caiu no chão e por cima do punhal caiu o príncipe, ferido de morte. A figura se virou e continuou caminhando para o fundo do salão negro. Ao ver o seu príncipe caído no chão, as pessoas recobraram alguma vitalidade e coragem e correram alguns foliões na direção do homem que havia atacado o soberano e o agarraram. Nesse momento, eles perceberam assombrados que a máscara e a mortalha que eles tinham agarrado com tanta força não tinha por dentro dela nada que fosse tangível, nada que se pudesse agarrar. Em pouco tempo, as primeiras pessoas começaram a notar as marcas vermelhas pelo corpo. E uma a uma foram escorrendo o seu sangue
e sua vitalidade. E o relógio de ébano deu a sua última badalada, junto com o último suspiro do último morto do palácio do príncipe Próspero. Naquela noite, a morte rubra passou a imperar absoluta naquele reino.